Olá, graça e paz, meus amados, tudo bem? Que bom mais uma vez estar com vocês para compartilharmos sobre esse estudo. E hoje nós vamos nos referir à última igreja da série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse. E hoje é a vez da igreja de Laodiceia. Então, hoje nós estaremos terminando essa série de estudo, mas eu creio que o estudo de hoje ele é muito importante para todos nós, muito importante. O que me chama muita atenção, amados, é que todas essas igrejas, as quais nós aprendemos com ela, como essas igrejas são tão atuais para os dias de hoje. Como nós aprendemos com ela. E falar da igreja de Laodiceia hoje vai ser assim extraordinário, porque essa igreja de Laodiceia, ela tem ensinos muito profundos, porque ela torna sendo a igreja de uma somatória dos propósitos de Deus para a igreja daquela época e para a realidade da igreja do dia de hoje. Então eu quero que esse estudo de hoje ele marque realmente as nossas vidas, que possa despertar em nós a verdadeira visão da igreja, a visão de ser igreja, de ser participante da igreja e de como viver para esta igreja, da qual também me refiro ao reino de Deus. Então, querido, neste domingo, eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos ler então. Diz assim os textos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, olha que coisa profunda serão esses textos para nós meditarmos. A primeira coisa é a gente entender quem era a cidade de Laodiceia. E essa cidade, Laodiceia, foi o nome dado a esta cidade em homenagem, a Laudice. Laudice era a mulher de um rei da Síria, e ele fundou essa cidade e deu o nome dela ao nome da sua esposa. Então passou a ser chamada de Laodiceia. Essa cidade, ela era pequena, não era muito grande, mas era muito rica. Essa cidade, ela tornou-se o centro bancário do mundo da época. Essa cidade, ela fabricava moeda,
essa cidade ela tinha a melhor escola de medicina, ela produzia remédios, era uma das maiores produtoras de lã, das lãs finas que serviam para fabricar tapetes extraordinários, né? E lá nessa cidade, ela tinha águas quentes, como se fosse um balneário, um lugar que as pessoas se aproveitavam dessas águas, e muitas pessoas até diziam que as águas de Laodiceia eram medicinais. Então, essa cidade ela era acolhedora, ela era muito visada. Muitas pessoas queriam estar nessa cidade devido àquilo que ela poderia oferecer. A história diz também que o evangelho provavelmente chegou a essa cidade através do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele vai para essa cidade e lá ele forma um líder, ele encontra alguém, né, ao nível de uma grande liderança cristã que se chamava Epáfras. E ali eles impetram essa igreja para ensinar o verdadeiro evangelho para aquele povo daquela cidade. Olha só, todas as cartas, agora vamos adentrar na carta. Todas as cartas elas começam dizendo ao anjo da igreja. Bom, como nós lemos em todas as cartas a esse anjo destinados para estes homens, para esses líderes que eram responsáveis, né, para conduzir a igreja, para ensiná-la, para mantê-la dentro dos padrões divinos e manter essa igreja nesse conhecimento verdadeiro das revelações, da vontade de Deus e das verdades de Deus, para ela permanecer. Esses anjos, esses presbíteros, esses pastores ou bispos, como algumas traduções dizem, a responsabilidade destes homens eram muito grandes, como até os dias de hoje. Ser um pastor, um presbítero, um líder, você não está assumindo apenas um cargo, você está assumindo responsabilidade com o reino de Deus. Eu costumo dizer que ministério, chamado, é o maior privilégio que um homem ou uma mulher pode ter, porque eles recebem essa confiança de Deus nele em cuidar de parte do reino dos céus. Como isso é importante, como eu valorizo falar disto, porque quem somos nós, né? Olhando na natureza humana, na fragilidade humana do homem, que é o homem, né? Como diz o Salmo capítulo 8, que é o homem para que Deus se importe com ele. Mas esse homem é o homem, a mulher ou o líder que Deus confia nele a tal ponto de colocá-lo em uma posição, né, para dizer assim: olha, eu confio tanto em ti que eu dou parte do meu reino em tuas mãos para você conduzir as vidas, você conduzir a minha igreja da forma que eu desejo, e você é o escolhido para isso. Isso é muito gratificante quando olhamos de onde saímos e onde estamos nos dias de hoje, seja o ministério que for, pregar, tocar, cantar, ministrar, ensinar crianças, jovens, adolescentes, não importa. Deus se agradou de nós. Deus confiou em nós. Então isso já começa a falar profundamente conosco. E a responsabilidade, olhando para a igreja, esse anjo precisa conduzir a igreja no patamar da palavra, na direção do Espírito Santo, para que essa igreja possa caminhar a carreira proposta dos céus, conduzindo essas pessoas, como o escritor Jesus
manda escrever para elas. Pois bem, em seguida o texto vai falar, estas coisas diz o amém, né? O amém é uma palavra de selo, é uma palavra de veredito, que quer dizer assim seja, ou certamente, ou verdadeiramente. É uma palavra de afirmação, é uma palavra que sela aquilo que a gente fala, aquilo que foi impetrado por Deus, e aquilo torna-se a verdade. Quando você diz amém, você está dizendo estou de acordo, eu tenho certeza disto, é isso que eu queria falar, isso é a verdade dentro de mim. Então, aquele que diz amém, olha só, a testemunha fiel e verdadeira. Aqui vai falar desse testemunho de Jesus para com o Pai e também para com os homens, né? Esse Jesus que veio para mostrar a sua verdade, aquele que nele não se encontrou mentiras, enganos, aquele que nunca pecou, aquele que veio ser testemunha viva do Pai na terra e que viveu entre nós, e como diz Hebreus, nele não se encontrou pecado nenhum, e ele testemunhou da grandeza do Pai, desse reino, desses céus. Este é a testemunha fiel e verdadeira, que também testemunhará de nós diante do Pai. Mostrará ao Pai aqueles que vão até Ele, como Ele diz em João 17, aquele que tu me destes, estes são meus. Aqueles que confiam em mim, confiam em ti, eles estão no mundo, não são do mundo, mas são meus. Então, esse vai testemunhar de nós, esse Jesus maravilhoso. Ainda nesse texto vai falar o princípio da criação de Deus. E esse princípio é uma expressão que explica que desde o início Jesus estava na criação e nele foram criadas todas as coisas, como diz Colossenses, por ele, para a glória dele, nele foram criadas todas as coisas. Então, é o testemunha perfeito de tudo aquilo que fora criado e de tudo aquilo que existe para nós nos dias de hoje, né? Essa identificação de Jesus na criação de todas as coisas mostra a sua onisciência, né? Mostra o seu poder em relativo a todas as coisas. No versículo 15, então, vai dizer assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Aqui a gente começa a observar que Jesus, ele sempre, em todas as cartas, estava de olho naquilo que nós fazemos, naquilo que nós o servimos, como tem sido. E aqui se refere às obras, nem quente e nem fria. Por quê? Porque aqui ele já está colocando esses cristãos da época, como também para os dias de hoje, em um posicionamento. Quem verdadeiramente és quente ou és frio, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vive um cristianismo sem posicionamento, sem definição. Tem muitas pessoas que você conversa com ela, né? E elas servem a Deus, mas parece, como eu disse na carta anterior, como obrigação. Fazem as coisas na igreja, até aparecem na igreja, nós vamos ver aqui, mas são pessoas nem quentes nem frias, são pessoas mornas, né? São aquelas pessoas que variam muito, não são posicionados, não tem definição. E aqui Jesus já começa a colocar na parede, como diz o ditado comum, em posicionamento. Mas antes fostes ou quente ou frio. Por quê? Porque não dá para a gente viver nas mesmices da vida sem uma definição.
Porque servir a Deus, ou na alegria, ou na tristeza, ou na dor, nós temos que estar disponível. Até porque, como já aprendemos anteriormente, servir a Deus não é um mar de rosas. Servir a Deus é um posicionamento que Ele cresça, nós diminua, e se preciso, nós sacrificamos a nossa vida para o reino de Deus, para que outros sejam salvos. E aqui é muito interessante, porque no versículo seguinte, no 16, vai assim, ó, porque és morno, e nem és quente, nem é frio. Por que isso? Porque chega de viver um cristianismo que hoje eu sou de Jesus, amanhã não sou. Hoje eu estou cheio do Espírito Santo, amanhã não estou. Hoje eu te amo, amanhã não te amo. Hoje eu estou disponível para o reino e amanhã não estou. Logo, trazendo para o contexto de hoje, a gente respeita o momento da enfermidade, algum inesperado, alguma coisa que acontece que nos tira de um propósito, mas aqui fala de esfriar. Quando a gente fica parado, quando a gente esmorece, a tendência é esfriar cada vez mais, a tal ponto que a gente não quer ir mais para a igreja, a gente não quer mais fazer, e a gente começa a aceitar aquela ideia, tipo assim, tudo bem, outros fazem, meu Deus, como isso é maligno, isso é do inferno, sabe? Desculpa a expressão tão forte que eu tive agora, sabe por quê? Porque nós fomos chamados e escolhidos e nós pegamos o talento que Deus nos deu e deixamos outros fazer aquilo que Deus confiou a nós. E nós ouvimos muito isso daí. Tem outros também. Na igreja tem um monte de gente, deixa que outros fazem. Não, se fosse para outros fazerem, Deus tinha colocado outros. Se fosse para Deus ocupar o seu lugar, que indubitavelmente tem gente que faz melhor do que nós. Eu costumo dizer, como já falei em outras pregações, que existem pastores mais sábios do que eu, mais inteligentes, que sabem pregar melhor, que têm muito mais recursos homiléticos, que têm muito mais recursos de argumentações, né? Talvez sejam mais polidos em suas palavras, talvez saibam se expressar tão bacana, tão atraente, mas por que eles não estão no meu lugar? Porque Deus me escolheu para este lugar, para esta posição. Então eu entendo lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, tudo que vier à tua mão, faça conforme a tua força, né? Porque o lugar para onde vais, o túmulo, lá acabou todos os teus projetos, teus sonhos, todos os teus interesses. Então eu sempre entendi que aquilo que Deus tem para mim, eu vou viver, independentemente de quem, de como, onde, as circunstâncias. Por quê? Porque eu entendo o valor desta confiança de Deus para conosco. Então aqui entra esse questionamento muito profundo que nós devemos entender. Porque às vezes a gente olha assim e vê aquela pessoa, pastor, mas fulano canta melhor, fulano toca melhor, fulano prega melhor. Nossa, as mensagens do pastor fulano, do pastor ciclano. Amado, é verdade, eles pregam melhor, eles pregam bonito, eles cantam melhor, eles tocam bonito, mas Deus escolheu você. É você que tem que ter o posicionamento, ou você é quente ou você é frio, porque morno. Olha o que vai dizer o versículo 16. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui está se referindo também à igreja. Por quê? Porque existem igrejas que não são posicionadas. São igrejas que qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento, ela embarca, né? São igrejas que a liderança, se alguém chegar com qualquer tipo de novidade, pronto, já viaja na maionese, não, porque agora sim, agora tudo que eu aprendi, você esquece, eu agora aprendi isso. Mentira! Base é base, essência é essência,
Princípios são princípios e isso não muda, são inegociáveis. Princípios e essências nunca se negociam. É lógico que todo conhecimento que nós temos e aprendemos com outros pastores, outras igrejas, são boas, necessárias, essenciais para as nossas vidas. Porém, as essências da igreja nunca mudam. E aqui fala de uma igreja que precisava viver a verdade, ou quente ou fria. O que ela não podia era viver morna, naquele sentido de, eu não sei quem eu quero, eu não sei de onde vim, eu não sei para onde vou, como às vezes a gente ouve. Qual é a visão da nossa igreja? A visão é de onde saímos, quem somos e aonde iremos. Nós temos destino, o céu. Nós temos base, palavra, nós temos orientação, Espírito Santo, nós temos organizações, pastores e liderança, nós temos essências, os princípios de Deus que permanecem. Somos uma igreja que não fora fundada ontem, são igreja de muito tempo, igreja sólida, e que a gente não abre mão do evangelho, e se preciso for, a gente morre e mata defendendo esse evangelho. Isso é ter um posicionamento, ou quente ou frio, né? E não essa igreja morna, que aqui se refere, hoje, estamos cheios do Espírito, amanhã não estamos mais. Hoje nós acreditamos no vento X, amanhã no vento Y, amanhã a gente caminha atrás de fulano. Não, aqui está mostrando que foi escrito ao anjo da igreja, e este vai conduzir a igreja conforme aquilo que o Espírito Santo der a direção, e a palavra dá a base. Então, aqui ele vai dizer, se você for morna, eu vou te vomitar da minha boca. E duro é isso pensar, né? Já imaginou? Ser vomitado, lançado fora porque não tem posicionamento, porque a igreja não tem posicionamento. E nos dias de hoje, principalmente agora, nesse exato tempo, é a hora do posicionamento da igreja. É agora que nós vamos ver quem verdadeiramente é de Jesus e quem realmente vivia apenas por fantasia, quem eram os religiosos. Né? Porque muitas pessoas agora, muitos estão abandonando a fé, muitos se esfriaram na fé, muitos estão achando que a igreja não volta, muitos estavam na igreja enquanto podia manter seu status, né? A sua posição, e aí como não consegue viver dentro desse padrão, vão escorregando para um lado e outro, e aí desculpas é o que não faltam, né? Antes era... Uns usavam filhos, outros usavam trabalho, outros usavam o tempo, a chuva, o frio, o vento. Agora é pandemia, né? E, na verdade, argumentações para desculpa é o que nós mais temos, né? Tem pessoas que já faz 1 ano que não vai na igreja, gosta de aparecer na foto, e aí agora já não ia, agora não vai mais. Não, porque agora é pandemia. Isso são pessoas que precisam definir na sua vida, ou ser quente ou fria, porque morno Deus vai vomitar. Isso não sou eu, isso é a Bíblia, né? Como diz aí, tá aqui na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é o que vai acontecer. Então, a verdade, querido, é que Deus está querendo de nós um posicionamento, uma definição, quem verdadeiramente nós somos. Não é viver um cristianismo de aparência. Por quê? Porque nessa cidade, o que acontecia? As pessoas viviam um cristianismo de aparência, porque era uma igreja formada de muita gente rica. E as pessoas ricas, elas viviam pelo embalo, elas viviam por aquilo que eram colocado pelos outros, que não diferencia muito da igreja de hoje, que para muitas pessoas, ser evangélico hoje virou moda, e não essência de vida, né? Virou tipo assim, eu sou da igreja X, eu sou da igreja tal, lá a igreja é mais bonita, lá a igreja não sei o quê, porque lá quando você chega é desse jeito, porque aquela igreja é melhor. Olha, quando eu vou naquela igreja, eu me sinto bem, aquela igreja tal, porque lá tá... Não, eu estou procurando um meio social do qual eu venha fazer parte desse meio social.
e não pela essência daquilo que Deus quer, porque a verdadeira igreja é aquela que prega o evangelho de transformação de vida, e as pessoas não vão se importar com as riquezas como era na igreja de Laodiceia, ela vai se importar com aquilo que ela é em Cristo Jesus. Por quê? Porque aquela cidade, por exemplo, as pessoas iam em busca das águas medicinais. Eles queriam águas cristalinas, que não eram as termais, mas as águas cristalinas para beber. Eles queriam viver no meio de uma elite, num centro comercial, no centro bancário, para dizer assim, onde você mora? Mora em Laodiceia, é o melhor lugar. Quer dizer, status quo. Quer dizer, eu quero aparecer e não viver o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque a água morna, querido, ela não serve para nada. A água morna só gera vômito. Já experimentou tomar água quente? A água gelada ou água quente ainda se vê, por exemplo, apenas em analogia. A geladinha é muito mais fácil de beber. A quente a gente pode beber no sentido de tomar um café ou um chá, mas a morna não tem sabor. A morna, ela gera vômito nas pessoas. E isso, trazendo para a vida espiritual, é o que vai definir quem somos, né? E como estamos e como queremos viver como cristãos. Quem verdadeiramente nós somos? O que verdadeiramente demonstramos e testemunhamos? Aí no versículo 16 e 17, vai falar do grande problema do cristão. Por quê? Porque no versículo 16 e 17, ele vai dizer assim, ó, como eu li o 16, está a ponto de vomitar da boca, 17 vai dizer assim, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, aqui aparece uma palavra chamada orgulho. Não preciso de coisa alguma. Pessoas que se sentiam ricas, abastadas, né? Pessoas que achavam que a religião, que a sua autoestima, o seu autoconhecimento já era tudo para a sua vida e que não dependia. E aí vem a resposta muito dura, que na verdade Jesus vai dizer assim, ó, você tem aparência, mas na verdade você é pobre, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha que coisa. Por quê? Porque Deus não suporta a aparência. Olha, mais vale a simplicidade do que viver de carapaças, viver de aparência, de religiosidade. E aquele povo queria manter uma aparência que não tinham. E até aqueles que tinham uma aparência de riqueza eram pobres, cego, mudo, né, miserável. E a minha tradução fala infeliz. Por quê? Porque por fora tinha uma aparência boa, mas aqui dentro eram pobres, miseráveis, infelizes, porque nunca tiveram coragem de olhar para a fraqueza humana, para a necessidade, achavam-se autossuficientes, eles achavam que não precisavam de ninguém, não precisavam de ajuda. Então, quando você vê uma pessoa dessa, ela não é feliz, ela é miserável, é infeliz. Por quê? Porque prefere viver de religiosidade, de legalismo, e é isso que tem definhado as pessoas na sua vida espiritual, no seu ministério, tem definhado muitos líderes, muitos pastores, muitos levitas, enfim, muitas pessoas, porque se eles não estiverem no destaque, na aparência, pronto, se definham. Ou senão aqueles que vão querer viver esse autossuficiente, essa vida egoísta, né? Essa vida de aparência, quando na verdade não é, quando na verdade isso na vida deles é uma mentira, né? São pessoas que tentam de alguma maneira ajuntar tesouro na terra. Eles querem ser ricos para que os homens vejam a sua riqueza, para que vejam que eles estão bem.
E aí onde entra aquele contexto de Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Não ajunteis tesouro na terra, onde as traças e as ferrugem vêm e consomem, mas vai ajuntar tesouro nos céus, né? Por quê? Porque aquelas pessoas tinham sido tomadas por um orgulho das suas riquezas. E quando a pessoa é tomada por isso, ela pensa só em si, ela não pensa num todo, ela não pensa nos outros. Ou ela vai arrumar um sentimento de complô daqueles que falam a sua mesma língua, que falam do seu jeito, ou querem viver apenas do seu jeito. Esses vão fazer parte, mas não pensa num todo. Porque, na verdade, quando a gente olha para o verdadeiro cristianismo, que está lá em Atos, no capítulo 2, a gente vai ver que aquele povo tinha tudo em comum. Eles compartilhavam com todos, eles ajudavam a todos, e não apenas a um grupo, mas pensavam no todo. Esse é o tipo de igreja que precisamos viver, que cuide das pessoas, que pensem no todo, não sejamos pastores, líderes, cristãos egoístas, que queiram viver apenas de aparência. E ainda vai dizer, os olhos daquele que tudo vê, né? Por quê? Porque não tem como esconder de Deus, querido. Nós escondemos dos homens, nós escondemos do pastor, do líder, nós escondemos do grupo ali que a gente convive, mas a gente não esconde de Deus. Por isso que em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, diz, os olhos do Senhor estão sobre todos, os bons e os maus, né? Tem muitas pessoas que tentam esconder a sua verdade. E aí vai viver de mentiras. E os olhos que tudo vê, né? Os olhos de Deus, meu querido, ninguém vai escapar dele. Então nós precisamos ser ou quente ou frio. Temos que ser transparentes. Temos que ser pessoas como todos os outros. Nós temos que mostrar verdadeiramente quem somos. Temos que limpar os nossos olhos e não limpar os olhos dos outros sem antes tirarmos a trave dos nossos olhos. Agora ainda vai dizer assim, ó, no versículo 18: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. É interessante porque no versículo 18, querido, está se referindo a colírio, porque naquela cidade fabricava-se colírios, né, para os olhos. Naquela cidade fabricava essas lindas lãs, né, essas lãs tão finas que faziam excelentes tecidos, né? As pessoas se preocupavam mais em se vestir bem, em ter aparência. E aqui vai dizer assim, ó, compra ouro refinado por mim. Isso aqui é uma alegoria, dizer assim, ó, porque para comprar deste ouro tem que ter mudança, tem um valor maior do que o ouro que você compra dos ouros corrompidos. As vestes, pega vestes brancas, que são santidade, fidelidade, honestidade, compromisso, vestimentas que não envergonham, que significa mudança de vida, vestiduras brancas, para que ninguém veja a tua nudez, porque a pior coisa, querido, é quando nós somos desnudados e quando olhar para nós estamos leprosos, né? Porque tem muitas pessoas que têm as vestes muito bonitas, mas por dentro são igual Naamã. Vestia suas lindas capas, montava no seu lindo cavalo, escondia o seu rosto, porque não podia mostrar quem verdadeiramente era. Porque se olhasse para aquele homem, aparentemente tão forte, tão herói, de tão grande aparência, de tanto respeito, né? Era um homem doente. E isso é algo muito sério para os dias de hoje. Porque eu posso, como um pastor, esconder muitas coisas de você, de que está me ouvindo essa manhã. Eu posso esconder muitas coisas da igreja, mas não escondo de Deus. E no lugar da minha vestidura, que vai aparentar apenas
eu ser tão bom, eu preciso ser transparente, porque vai dizer, senão a tua nudez é exposta. E aqui eu estou falando da nudez no sentido de se humilhar e se mostrar, mas a nudez no sentido da vergonha, de ser tirado a roupa e exposto à vergonha, como está lá em Atos, no capítulo 19, onde eles são envergonhados diante do diabo, porque eles não viviam na presença de Deus. Então, muitas vezes, nós sofremos porque nós não temos a coragem de sermos autênticos diante do Senhor. E é aqui que essa igreja também precisa ser autêntica. Aqui está falando de uma igreja parar de viver de aparência e ser autêntica, né? Uma igreja que não vive a ponto de ser vomitada e a ponto de ser envergonhada. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque essa igreja não é minha, não é nossa, é do Senhor Jesus, é a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo tem que estar perfeita diante dos seus olhos. Então, muitas vezes eu falo, não mexe com a noiva, não mexe com a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, porque você não está mexendo com o homem, você está mexendo com Jesus. E nenhum noivo aceita ninguém mexer com a sua noiva. É muito fácil falar. Quem envergonha a noiva vai pagar um preço muito alto, porque está envergonhando a noiva de Jesus. Então, é hora de tomar cuidado. E quem não cuida e quem fala mal do anjo da igreja, cuidado, porque você está mexendo com alguém que vive sob a confiança do próprio Deus, não é só um homem. É muito fácil querer arrumar anjos para a igreja, duro é permanecer como o anjo da igreja. Pega essa no teu espírito aí, que coisa séria. Muitas vezes, porque eu acho que a igreja tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser o anjo fulano, o anjo ciclano. Não. Quem confiou foi Deus. E se Deus confiou, passa-se a régua, né? Porque eu creio que o dia que Deus quiser mudar a igreja, que Deus quiser mudar o anjo da igreja, isso é responsabilidade dele, né? Não é minha. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Ou a gente é quente ou é frio. Porque esse morno são aquelas pessoas que vivem escondidas nas suas carapaças. E aí, a minha avó antigamente falava assim, são aqueles gatos que dá a unhada e esconde a unha, porque gato é se você não vê as unhas dele, raramente você vê unha de gato, né? Porque o bicho sempre tem a unha escondida, é um olho no peixe e o outro no gato. Bora lá, versículo 19, eu repreendo e disciplino quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Como é profundo isso aqui, mais uma vez, Jesus nos leva a esse posicionamento de arrependimento, né? Aqui no versículo 19 diz, eu repreendo e disciplino o que amo. Amado, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5, 6, vai dizer que Deus corrige ao que ama. A correção de Deus não é para envergonhar, isso aí eu falei na aula anterior, e vou repetir. A repreensão de Deus não é para envergonhar seus filhos, não é para envergonhar a igreja. Deus não humilha ninguém, Deus não envergonha ninguém, ninguém jamais foi envergonhado por Deus, mas Deus corrige. E como Deus corrige? Pela verdade, pela disciplina, pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu não tenho do que me envergonhar, não tenho do que eu me esconder. Mas quando eu não vivo a verdade, Deus vai me corrigir. Que jeito? Pelas consequências dos meus pecados, dos meus erros. E aqui entra uma coisa muito profunda, porque não tem como eu ser de Cristo e ser do mundo. Como diz Hebreus, Romanos, no capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, né? Que nós não podemos nos assemelhar ao mundo, nós temos que ter posicionamento. Então nós temos que nos arrepender, mudar de vida, viver Cristo intensamente em qualquer momento, porque senão seremos disciplinados. E a disciplina de Deus é justiça.
Às vezes a gente olha e diz assim, mas por que eu estou passando por isso? Querido, no mundo tereis aflições. É uma coisa, aflições. Outra coisa é opressão, que opressão não vem de Deus. Deus corrige. E a palavra de Deus diz que Deus corrige aos que amam. Deus corrige com amor. A correção de Deus é quase inexplicável. É que Ele nos corrige com aquilo que nós praticamos. Ou seja, as consequências eu vou colher daquilo que eu planto. Se eu planto amor, vou colher amor. Se eu planto vento, vou colher tempestade. Se eu colho raiva, se eu planto raiva, eu vou colher ira. Então, muitas vezes, nós não queremos entender o porquê do nosso momento. O que nós estamos vivendo. Eu não estou olhando o contexto de pandemia, que isso aí, eu creio que é consequência do próprio pecado da humanidade, que não respeita mais a Deus, não teme mais a Deus. O homem está acabando com a natureza, o homem está transgredindo todas as leis de Deus, então vem vindo as consequências e virão maiores. Não é surpresa não, nem maldição, é Bíblia, tá? A Bíblia mesmo diz que virão provações maiores do que esta, tá? Estamos ainda no início da grande tribulação e a igreja precisa se posicionar. Precisamos nos arrepender, mudar de vida, ser zeloso com aquilo que Deus confia e permitir ser ensinados, disciplinados, né? Nós aprendemos recentemente que aquele que não aceita ser corrigido é sinal que nunca recebeu transformação e nunca vai ser transformado, porque o pai corrige o filho e Deus corrige a igreja. O pai ensina os filhos, os pastores ensinam a igreja. E tem muitas pessoas que não querem ser ensinados pelo pastor da igreja. Ele até quer outros pastores e às vezes quer aprender dos outros, não daquele que verdadeiramente tem paternidade legítima espiritual, que quer ensinar e quer o bem, né? Então, quando vem a correção, eles acham que é o pastor que não é bom ou a igreja que não é boa. Na verdade, não quer aprender. Então tem que ser zeloso, tem que ser ouvinte, tem que aprender, porque Deus corrige aos que amam. Versículo 20, para a gente já ir, que pena, né? Ir terminando, olha que palavra dura. Mas no versículo 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Olha, que expressão, né? Aqui começa a fechar. Eis que estou à porta e bato. Olha que coisa impressionante, eu queria que você entendesse comigo. Olha Jesus dizendo, sabe de que lado que eu estou? Eu estou do lado de fora. Olha que coisa grave, que coisa séria, porque em muitas igrejas Jesus está do lado de fora. Mas o amor de Jesus é tão grande que aqui vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. É uma expressão assim: eu estou do lado de fora, mas eu quero estar no meio de vocês. Eu quero sentar na mesa com vocês. Eu quero cear com vocês. Eu quero que vocês venham cear comigo. Eu quero comunhão, eu quero intimidade, eu quero relacionamento. Eu quero estar no lugar que eu preparei para mim. E aqui a expressão é que ele está do lado de fora. Ele está batendo na porta. Ei, abre a porta para eu entrar. E aqui está se referindo à igreja, que muitas igrejas, Jesus está do lado de fora, não do lado de dentro, porque do lado de dentro tem homens, e eu falo homens egocentristas, os egocêntricos, aqueles que querem até mandar no Espírito Santo, eles que querem ser dono da igreja, eles que querem mandar na igreja, eles que têm a verdade, porque eu estou falando a verdade, tem que ser desse jeito. Parece que Jesus deixou de ser Deus de amor para ser aquele opressor, aquele ditador. Tem que ser desse jeito. E Jesus está do lado de fora, dizendo: não, calma aí, não é assim. Deixa eu entrar. Deixa eu sentar aí na mesa. Deixa eu cear com vocês e vocês vão cear comigo. Mesa significa unidade. Mesa significa estar juntos. E aqui o texto vai dizer: deixa eu cear contigo, você vai comigo. Jesus quer estar junto, Jesus quer um relacionamento, mas muitas igrejas Jesus está lá de fora, em muitas reuniões Jesus não está, em muitos louvores, em muitas adorações, em muitas pregações, Jesus não está nela. E
Aí complicou, né? Vou até molhar minhas palavras. Porque muitas vezes a gente prega pela sabedoria, ou senão a gente se torna papagaios de púlpito, né? Papagaios de púlpito é aquele que só repete o que os outros falam, não buscam, não oram, não buscam uma revelação de Deus. Como eu preguei sexta-feira, e eu creio que muitos estavam ali e me ouviram, né? É muito fácil o Ctrl+C e Ctrl+V, né? Até fui entrevistado e me perguntaram sobre isso, sobre o Ctrl+C e o Ctrl+V. É muito fácil copiar de lá e colar aqui. Sabe por quê, querido? Porque não é fácil as madrugadas, as horas, esperando o Espírito Santo falar e dar uma direção para uma mensagem. E o Espírito Santo vai falar daquilo que a igreja precisa. Porque o pai coloca no mesmo alimento que os filhos precisam. Assim é Deus. Deus vai colocar o alimento na mesa da igreja daquilo que ela precisa. Então não tem como você oferecer algo para Deus que não venha da direção dele, para a glória do nome dele. E quando nós recebemos da parte dele, nós distribuímos, nós compartilhamos com os santos. Por quê? Porque tudo aquilo que vem de Deus e nós compartilhamos é para a edificação da igreja. Está lá em Efésios capítulo 4, que todo o nosso ministério pastoral, apostólico, evangelístico, de mestre, pastor, é para favorecer a igreja, edificar a igreja, os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo é para favorecer a igreja, é para a edificação dos santos, para a edificação, né, do corpo de Cristo. E quando nós não temos essa mente, nós vamos querer fazer do nosso jeito, então Jesus fica do lado de fora. Mas olha o amor. Olha o alvo de Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo na porta, dizendo assim: ei, abre a porta. E quem abre a porta para Deus são os pastores, são os líderes, são os cristãos, porque estão do lado de dentro. Eu nunca esqueço uma cena que alguém um dia pregou, não me lembro quem foi o pregador, mas aquilo marcou a minha vida. Foi quando ele disse que mandaram um grande pintor famoso pintar Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E alguém chegou para esse pintor famoso e disse: por favor, você consegue fazer essa pintura dentro desse contexto? Então ele foi lá e pintou uma porta com uma fechadura só. Quando a pessoa chegou e olhou, falou assim: mas espera aí, você fez essa porta bonita, mas só tem uma fechadura pelo lado de dentro. Ele falou: mas foi o que você pediu, né? Eis que estou à porta e bato. E quem abre a porta somos nós. Jesus não arrebenta a porta, Jesus não abre a porta, é nós que temos que abrir. E aí, numa forma de analogia, essas portas são as portas do nosso coração, são as portas da igreja. Quando nós abrimos e falamos: entra Jesus, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor tem um governo das nossas vidas, o Senhor tem um governo da igreja, vem com o teu Espírito Santo e conduz a igreja, conduz as nossas vidas, porque essa intimidade que Jesus procura conosco é a intimidade que a minha alma deseja, que a sua, que a nossa alma tanto deseja de Deus. Olha que coisa profunda. Então não deixe Jesus do lado de fora da sua igreja, não deixe Jesus do lado de fora do seu coração, porque o lugar, o santíssimo de hoje, o lugar santo é aqui, ó, é aqui dentro, quando nós deixamos Jesus ser o Senhor total da nossa vida. Então vem o versículo 21 e 22. E aí, versículo 21 e 22, novamente vai começar com a palavra ao vencedor. Quem é vencedor? É aquele que lutou, que avançou e que foi vitorioso. Ao vencedor. Ao vencedor. É aquele que luta, é aquele que lutou, aquele que venceu, aquele que realmente não esmoreceu no caminho, que nunca foi morno, ou foi quente, ou foi frio, tinha uma decisão na sua vida. Esse vai assentar comigo no trono, porque Jesus diz assim: eis que eu estou indo preparar a morada, eis que eu estou ao lado do Pai, e nós também estaremos com ele.
e logo aqui também se refere a Jesus. Aí ele diz assim, ó, como também eu venci, me sentei ao lado do Pai no seu trono. No mundo tereis aflições, mas tende meu bom ânimo, eu venci. E esse é o vencedor. Que é aquilo que eu gosto muito de falar de Romanos, não é a morte, a perseguição, a espada, a nudez ou a fome que vai nos separar do amor de Cristo. Esses são os vencedores. São esses que terão o galardão. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim terá a coroa da vida. Esses são os vencedores. Então aqui vai dizer assim, ó, a esse que vencer, ao vencedor, aquele que realmente vai permanecer posicionado diante de Jesus. Então aí o versículo 22 vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa carta, fechando todas as cartas, ela vai dizer para nós, olha, o Espírito ainda fala, o Espírito Santo ainda ensina, nós que temos que ouvir, obedecer e praticar a verdade. Quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes, nós somos o homem tolo, como diz lá em Mateus, no capítulo 7, né? Olha só, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, são como o homem prudente, Mateus capítulo 7, 24, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as tempestades, as torrentes de águas, e não derrubaram. Né? Permaneceu. Mas tem aqueles que ouviram e não praticaram. Então foi o homem tolo, imprudente, que fez a sua casa sobre a areia, e veio a tempestade, e que vieram as chuvas, torrentes de água, e derrubaram, porque sua casa não tinha estrutura. Deus está nos chamando para essa base. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Permaneça, seja firme, seja fiel, consistente, perseverante, confiante, e Jesus te fará um grande vencedor. E você vai viver a igreja de Jesus. Que a igreja de Jesus é a igreja do amor, da graça, da alegria, da fé, da esperança, da certeza da vida eterna, da certeza do amor derramado sobre nós. As igrejas precisam estar preparadas para receber o noivo. Esse é o tempo de ajustarmos a igreja. Deus está ajustando, querido. Deus não está precisando matar ninguém para mostrar que é Deus, mas Deus está ajustando, dizendo, ei, sem mim nada podeis fazer. Ei, se eu não estiver em vós, de nada vai adiantar. Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pode pedir o que quiser e será feito. João 15, 7. Mas se a palavra dele não estiver em nós, é em vão a nossa fé. Então nós temos que viver Jesus, viver a igreja, viver aquilo que ele quer. Nós cristãos precisamos colocar a nossa vida no formato de Jesus, no formato da palavra de Deus. Está aqui, ó o formato. Olha aqui, ó, o formato da palavra. Aqui tem os ensinamentos, aqui tem a bússola para as nossas vidas. Agora, viver isso aqui é onde eu tenho que ser o quente ou frio e não morno. Nós vamos ser fortes, determinados, viver a igreja de Jesus em sua essência. Pois a igreja que não negocia a fé, a essência e os princípios, são essas que vão prevalecer. Amém? São essas igrejas que vão prevalecer. São esses cristãos que vão prevalecer. Então, nunca negocie a unção. Não negocie os princípios. Não negocie a fé. Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus é a cabeça da igreja. E nós, como igrejas, vamos permanecer. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, que somos nós e que vamos viver essa igreja. Deus te abençoe. Seja essa igreja que Jesus quer. Quero muito que essa série de estudos sobre as igrejas tenham nos ensinado, como tem me ensinado. Eu olho para a igreja e vejo, vale a pena ser igreja de Cristo, porque ele morreu por ela, ele morreu por nós. Então nós vamos viver nessa unção, nessa essência,
Não negocie a unção, não negocie princípio, não negocie a essência, pois Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama como igreja e Jesus ama a sua igreja. Deus o abençoe. Um beijo no seu coração e até a próxima série de estudos. Um beijo. Amo muito amar vocês. Amo ser pastor de vocês. Deus os abençoe.